Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 31. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para orar. E, enquanto orava, tornou-se todo outro o seu rosto, e o seu vestido tornou-se branco, resplandecente. E eis que 2 homens falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram cheios de majestade, e falavam da morte que ele devia sofrer em Jerusalém. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 9, de 28 a 31, São João Damasceno. Mateus e Marcos, de um lado, dizem que a transfiguração aconteceu 6 dias depois da promessa do Senhor aos discípulos. Lucas, de outro, diz que foram 8 dias. Não há, porém, nenhuma discordância entre os evangelistas. Os que enumeram apenas 6 não contam o primeiro nem o último dia, isto é, o da promessa e o do cumprimento da promessa, mas apenas os intermediários. O que enumera todos os 6 inclui também esses 2. Mas por que não foram chamados todos para esta visão, mas apenas alguns? Um só, afinal, era indigno da visão da divindade, a saber, Judas, conforme aquela passagem. Retire-se o ímpio, para que não veja a glória de Deus. Isaías 26, 10. Se nosso Senhor tivesse excetuado apenas ele, a inveja teria incitado aquele homem mau a uma maldade ainda maior. Por isso, tirou ao traidor uma ocasião de traição ao deixar ao pé do monte todos os demais apóstolos. Porém, tomou consigo 3, para que sua palavra se alicerçasse em 2 ou 3 testemunhas. Chamou Pedro para mostrar-lhe que a declaração que ele fizera da divindade de Cristo era confirmada pelo próprio Pai, e porque ele haveria de se tornar o chefe de toda a igreja. Chamou Tiago, porque haveria de morrer por Cristo antes de todos os discípulos. Chamou João, que era o instrumento mais puro da teologia, para que, tendo visto a glória do Filho, que não está sujeito ao tempo, soasse as palavras: no princípio existiu o Verbo. A oração dos servos é diferente da oração do Senhor. O servo ora elevando o intelecto a Deus. Já o intelecto sagrado de Cristo, que está unido hipostaticamente a Deus, nos guia até as alturas de Deus por meio da oração. Ensina-nos que, longe de ser adversário de Deus, venera-o como seu princípio e progenitor. Com isso, ainda, armava uma cilada ao demônio, que buscava saber se Jesus era Deus, e que o poder dos seus milagres atestavam suficientemente. Escondia sob uma espécie de isca um anzol, a fim de fisgar, pelo revestimento do corpo, aquele que, pela esperança da deificação, fisgara o homem. Por isso segue, e quando orava, tornou-se todo outro o seu rosto. O diabo, vendo-o resplandecer enquanto orava, lembrou-se de Moisés, cujo rosto resplandecera com glória. Mas Moisés é glorificado por uma glória extrínseca, já o Senhor por um esplendor inato da glória divina. Como afinal é uma só a glória do Verbo e da carne segundo a união hipostática, a transfiguração do Senhor não usurpa algo que ele não era, mas manifesta aos discípulos o que ele era. Por isso Mateus diz que ele foi transfigurado diante deles e que sua face resplandeceu como o sol, pois o que o sol é para as coisas sensíveis, isto é, Deus para as inteligíveis, e assim como o sol, fonte da luz, é difícil de ser visto diretamente, ao passo que sua luz, que chega à terra, pode ser vista sem dificuldades. Do mesmo modo, a face de Cristo brilha mais intensamente como o sol, e suas vestes se tornam brancas como a neve,
Por isso segue, e o seu vestido tornou-se branco resplandecente, porque fora iluminado pela participação na luz divina. E para mostrar que é um só o Senhor do Novo e Antigo Testamento, calar as bocas dos hereges, firmar a fé na ressurreição e provar que o transfigurado era Senhor dos vivos e dos mortos, Moisés e Elias assistem o Senhor na sua glória como dois servos. Por isso segue. E eis que dois homens falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram cheios de majestade. Era necessário, com efeito, que os discípulos que vissem a glória e fidelidade desses servos se enchessem de admiração pela piedosa descida do Senhor, se inflamassem de amor por aqueles que foram encarregados desse trabalho antes deles e se fortalecessem para os trabalhos da fé, pois quem conhece as recompensas dos seus trabalhos os tolera mais facilmente. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 32 a 36. Pedro e os que estavam com ele tinham se deixado oprimir pelo sono, mas, despertando, viram a majestade de Jesus e os dois varões que estavam com ele. Quando estes se separaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom para nós estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Estando ele ainda a falar, formou-se uma nuvem que os envolveu, e tiveram medo quando os viram entrar na nuvem. Então saiu uma voz da nuvem dizendo: Este é o meu filho dileto, ouvi-o. Ao soar aquela voz, Jesus ficou só. Eles calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Comentário Lucas 9, de 32 a 36. Santo Ambrósio. O esplendor incompreensível da divindade, com efeito, prostra os sentidos do nosso corpo. Pois se os nossos olhos não conseguem olhar diretamente nem para os raios do sol, como a corrupção dos nossos membros humanos suportará a glória de Deus? E talvez por isso nosso Senhor permitira que o sono os oprimisse, para que disso tirassem a imagem da futura ressurreição que segue ao repouso. E por isso viram despertos a sua majestade. Porque ninguém pode ver a glória de Cristo a não ser que esteja acordado. Pedro encheu-se de júbilo e a glória da ressurreição seduziu aquele homem que a mundana glória sedutora não conseguira capturar. Por isso segue. Quando estes se separaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom para nós estar aqui. Pedro mostra-se superior não apenas no amor, como também nas obras da sua devoção. Este incansável trabalhador se oferece em nome de seus companheiros a montar 3 tendas. Por isso segue. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ademais, a condição não permite, enquanto estamos nesse corpo corruptível, fazer uma tenda a Deus, quer na alma, quer no corpo, quer em qualquer outro lugar. E embora Pedro não soubesse o que dizia, oferecia, não obstante, seu serviço ao Senhor. E isto não deve se atribuir a uma petulância impremeditada, mas a uma devoção prematura que o cumulava de frutos da piedade, pois sua ignorância era própria da sua condição de homem, sua promessa própria da sua devoção. Esta névoa que envolveu o Senhor era do Espírito Divino, e por isso não é obscura como os afetos humanos, mas clara a ponto de revelar o que estava oculto. Percebe que esta nuvem não é formada por uma névoa obscura de ar condensado, que cubra o céu de horríveis trevas, mas uma nuvem luzídia, que, em vez de nos molhar com a água da chuva, asperge as mentes dos homens com o orvalho da fé, sob a voz do Deus Onipotente. Pois segue.
Então saiu uma voz da nuvem dizendo: Este é o meu filho dileto. Ouviu-o? Não é Elias, o filho de Deus, não é Moisés, mas este apenas, que vedes sozinho. Retiraram-se aqueles dois, portanto, no momento em que Deus Pai nomeava o Senhor. Três foram vistos no começo, um no fim, pois o fim perfeito é aquele em que sobra apenas um. Os dois, portanto, como que se recolhem ao corpo de Cristo, porque também nós seremos um só em Jesus Cristo, ou talvez porque a lei e os profetas derivam do Verbo